Dando continuidade, então, ao projeto Quero Mais da UD Partenon, que é trazer palestras curtas sobre diversos temas do Evangelho, para que tenhamos um tempinho para ouvir sobre a palavra do nosso Mestre Jesus. Este mês de julho, o tema é o Advento do Espírito de Verdade, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, que nos fala sobre o Cristo Consolador. Um destes itens traz para nós a palavra de Jesus, que nos fala que se nós o amássemos e guardássemos os seus ensinamentos, que ele pediria ao Pai que mandaria um outro Consolador e que este ficaria entre nós, que seria o Espírito de verdade que ainda não conhecemos. Naquela época, Jesus falava. E eis então que esse Espírito de verdade vem entre nós, nesses itens 5 e 6, falar sobre a vinda, o advento do Espírito de verdade, nos dizer que, assim como antigamente Jesus nos trouxe a sua palavra, nos trouxe os seus ensinamentos, e que nós, com o passar dos tempos, nos distanciamos destes ensinamentos e muitos de nós até mesmo esquecemos aquilo que Jesus nos ensinou, principalmente o ensinamento do amor, o amor a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, que era a própria vivência do Mestre Jesus que eles vêm nos trazer. Com o passar do tempo, nós nos distanciamos destes ensinamentos do Mestre. Mas os espíritos superiores não cansam de nos convidar a este retorno para que evitemos o sofrimento das nossas vidas, nas nossas existências, aquele sofrimento desnecessário, que não vai acrescentar nada nas nossas existências, porque ele vem de erros que vamos repetindo, e acabamos por nos machucar até que consigamos abrir os olhos para as verdades imutáveis e eternas, e então nós começamos a dar passos mais seguros em direção ao aperfeiçoamento que todos nós devemos alcançar. Um destes ensinamentos que nós devemos ter claros é a existência desse Pai amoroso, justo e bom, causa primária de todas as coisas. Nosso Pai, que está sempre ao nosso lado, que nos consola e que nos convida para que possamos pegar a responsabilidade, tomar a nossa cruz, termos responsabilidade sobre as nossas escolhas e as nossas vidas. E diante dos ensinamentos da própria doutrina espírita, que vem até nós nos trazer maiores esclarecimentos, ainda assim nós nos desviamos do caminho, fazemos escolhas equivocadas que invariavelmente são pautadas nas questões ainda que trazemos muito arraigadas dentro de nós, que é o orgulho, o egoísmo e a vaidade. E quando as nossas escolhas e decisões são pautadas por estes itens que falamos, quase sempre vamos encontrar no nosso caminho, num tempo curto ou um tempo um pouquinho mais distante, as misérias morais, as misérias materiais, enfim, todas as dores que advêm dessas escolhas equivocadas. Porém, este capítulo nos diz que a misericórdia divina derrama sobre todos nós bálsamos divinos e estendem os amigos da espiritualidade maior o tempo inteiro as mãos seguras para que nós possamos diferenciar as verdades das fantasias. Porque muitas vezes, por estes sentimentos de orgulho e de egoísmo, nós
nos colocamos acima dos nossos irmãos, achamos que merecemos mais do que este ou aquele. Isso são fantasias, não é verdade. A verdade é que todos nós somos filhos do mesmo Pai, fomos criados da mesma forma e lá na frente nos espera aquela perfeição relativa que todos iremos alcançar, alguns mais lentamente e outros, conforme os seus esforços, alcançarão este caminho, essa perfeição relativa, mais rapidamente. Neste momento atual que nós atravessamos, muitos de nós temos experimentado sofrimentos diversos. Para alguns, esses sofrimentos são de ordem material, econômica. Para outros, são sofrimentos da própria enfermidade e todas as consequências dela. Para outros, a convivência muito próxima ou a convivência que se obriga a ser distante daqueles a quem amamos, daqueles que somos obrigados a conviver juntos, acabam gerando sofrimento, porque todos nós temos que, nesta convivência, ceder, ouvir mais, falar mais, e já não podemos, ante as contrariedades vinda desta convivência, desse confinamento, fugirmos para shoppings, bares, futebol, cinemas. Não podemos fazer nada disto. E isto acaba gerando para todos nós um certo sofrimento. Para alguns um sofrimento bem grande, para outros um sofrimento um pouco menor. Mas onde nós vamos encontrar o remédio para este e outros tantos sofrimentos das nossas existências? Nos diz esse capítulo, nos diz o Espírito da Verdade, que é através da resignação. Resignação a quê? A vontade de Deus, nosso Pai. E que a resignação deve ser elevada ao nível das provas pelas quais estamos atravessando neste momento. Mas como eu vou me resignar se não creio em Deus? Como eu vou me resignar se eu não acredito que Deus é um Pai amoroso, misericordioso e que vê a todos os filhos como iguais? Então, é preciso que a gente busque entender, conhecer a Deus, para que a gente chegue à conclusão de que os planos divinos visam para cada um de nós a chegada à perfeição, ainda que relativa, que todos nós estamos fadados ou convidados a alcançar. Porque Ele sabe que nós alcançaremos esta perfeição relativa. Ele sabe. Nós podemos ter dúvidas e normalmente as nossas dúvidas, elas são relativas ao outro, né? Como o outro, com tantas imperfeições que ele tem, com tanto orgulho, com tanto isso ou aquilo, como ele vai alcançar? Mas este momento é o momento de nos preocuparmos conosco. Como nós alcançaremos essa perfeição relativa para a qual todos nós somos convidados? Nós não estamos desamparados, não estamos ao léu. O jardineiro divino, que é o nosso Mestre Jesus, ele está cuidando de cada um de nós, no silêncio dos nossos pensamentos. Nada passa despercebido para Deus. O nosso suor de cada dia, as nossas lágrimas, as nossas lutas, as nossas misérias, quando vivenciadas com resignação, quando enxugamos essa lágrima e recomeçamos novamente na tarefa de renovação enquanto espíritos imortais, estas dificuldades são tesouros que vão nos elevar às esferas superiores, onde as luzes
substituem as trevas da ignorância que ainda estão muito arraigadas em nós. Precisamos abrir a nossa mente, o nosso coração para esse chamamento do Mestre. Vinde a mim, todos vós que sofreis. E ao lado desse vinde a mim, subentende-se um convite para consolar ao outro, consolar aos pobres de corpo e de alma, atendê-los nas suas necessidades de conversas, de diálogos, de entendimento. Vinde a mim, porque é consolando que todos nós seremos consolados. E aqueles de nós que conseguem esforçar-se, carregar os seus fardos e assistem os seus irmãos, próximos ou distantes, eles são bem amados do Pai, são bem amados do Mestre, porque o conhecimento da doutrina espírita acaba por dissipar as trevas e as revoltas, os erros das revoltas que ainda trazemos dentro de nós. Há um tempo atrás estávamos também passando por um momento em que estávamos incomodados com a situação, quando ia mudar, quando ia acabar, até que em determinado momento, numa reflexão, percebemos que nós precisávamos era nos resignarmos com a vontade do Pai, porque o Pai sabe o que é melhor para cada um de nós. Nenhum de nós tem certeza daquilo que a vida, que Jesus, que Deus quer nos ensinar neste momento, mas todos temos a certeza de que estamos aqui para aprender alguma coisa através desse momento. Sêneca nos diz: sou escravo daquilo que tenho medo de perder. Somos escravos daquilo que temos medo de perder. O que temos medo de perder neste momento? A vida física? A vida dos amigos e amores? As coisas materiais que desfrutamos neste momento? O que temos medo? Somos espíritos imortais, filhos de Deus. Deus é todo misericórdia, bondade e amor. Quando deixamos a vida física, retornamos ao mundo espiritual, onde iremos nos reencontrar com aqueles a quem amamos. Quando perdemos os bens materiais, vamos encontrar novas oportunidades através de outros trabalhos, de outros afazeres. E como o Pai é misericórdia e amor, não nos faltará o pão de cada dia. Sempre uma mão amiga se estenderá para nós, nos oferecendo oportunidades de alimentação, de trabalho e de renovação. Seja o que for que cada um de nós teme, vamos buscar neste momento nos libertar destes medos, porque somos filhos amados do Pai, que nos ama, que não nos abandona. E sempre repete para todos nós o convite que é uma música para os nossos ouvidos. Vinde a mim, todos vós que sofreis, porque eu sou a verdade, o caminho e a vida. Não vamos temer nada neste momento. Vamos crer nas palavras do nosso Mestre Jesus, nos ensinamentos do Espírito da Verdade, que dissipa as trevas das nossas ignorâncias de pensamentos e sentimentos e nos faz desabrochar como seres imortais que todos nós somos. Muito obrigada. Quero mais palestras curtas da UD Partenon. Curta, compartilhe e comente. Inscreva-se no canal da UD Partenon do YouTube.